bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma aula de artes. É um prazer vê-los novamente. Para começarmos, peguem o livro de vocês de artes, abram lá na página 33, que é onde começa o nosso assunto. Onde nós vamos ver hoje os bonecos que falam, o teatro dos bonecos. Quando a gente vê aí a questão dos bonecos que falam, dos teatros, essa é uma tradição tão ancestral quanto a do próprio teatro tradicional. Tá? Essa arte ela já é presente entre os primitivos, que deslumbrados com as suas silhuetas nas paredes das cavernas, elaboraram o teatro de sombras, visando talvez entreter suas crianças, não se sabe ao certo. Desde então, o homem ele não estancou mais no seu impulso criativo, sempre está inovando. Surgem então os bonecos moldados de barro, desprovidos de junções, que posteriormente apareceram os primeiros exemplares com a união de cabeças e membros. O teatro dos bonecos ele nasceu há muito tempo atrás no Oriente, principalmente na China e na Índia. Lá ele conquistou um status espiritual e ele era tratado com muita reverência. Os orientais consideravam que estes bonecos eles eram verdadeiros deuses, dotados de recursos médios, fantásticos, até, em que eles eram criados com muita perfeição, que se tornavam idênticos aos seres vivos. Muitas vezes eles eram inspirados em personagens reais. Por quê? Porque tinha-se a função de contar a própria história, de como fazer, encená-la, para poder contar aí através das gerações. Essa arte dos bonecos, do teatro dos bonecos, ela desembarcou na Europa através de negociantes e logo se difundiu por todo o continente. Entre os gregos, eles eram portadores de muita ousadia, que às vezes eles eram usados como ferramenta para ironizar as religiões, principalmente o cristianismo. Os romanos eles herdaram esse elemento cultural e contribuíram muito para aprimorá-lo. No universo ocidental, ao contrário do Oriente, vê-se a razão humana tentando dialogar com como é que eu posso falar para vocês? O sagrado, eles trazem aí o sagrado, a questão da religião. Na era medieval, a arte ela foi alvo da intolerância religiosa, porque ele foi utilizado muito nesse período para evangelizar. E ela era normalmente exibida durante as feiras livres ou nos burgos, nos comércios que se tinha ali aberto a toda a população. Em terras americanas, o teatro do boneco ele chegou pelas mãos dos colonizadores. Aqui no Brasil foi um caso, por exemplo. Em meados do século XVI, se eu não me engano, na era das descobertas, o movimento cultural que aportou no Brasil, ele veio aí como um objeto de doutrinação religiosa. Eles trouxeram esses bonecos para poder ensinar os índios a questão da religião. Ele se fixou mais a questão do teatro dos bonecos no Nordeste, especialmente em Pernambuco, e foi batizado na Paraíba como Babau. Através desta época, a arte e os artistas, eles puderam transmitir ao público sua mensagem de forma temática, onde eles procuram um tema, seja ali as mazelas sociais, a religião, tá? E fazem ali diversas críticas ou só exploram de uma maneira em que todos consigam entender. A graça do boneco, dos mamulengos, como vocês veem na foto, ela está associada ao seu movimento, à sua movimentação, o som. E ele encanta e seduz principalmente o público infantil. O teatro do boneco ele está sempre ligado a um entorno histórico, cultural, social e político, econômico, religioso e educativo. Em cada recanto do planeta, por conta da diversidade cultural que ele recebe, um nome distinto. Em cada região ele recebe um nome, não é mamulengo para todas as regiões, tá pessoal? Mamulengo ele é aqui no Nordeste. Ele ganhou existência por meio da movimentação de mãos dos atores,
e narram as histórias, a realidade, né, com uma magia e uma sedução. Mas ele também tem um alto potencial educativo, ele é muito utilizado principalmente na questão de creches, tá? Porque o educador ele consegue transformar ali de uma forma mais lúcida para a criança o que ela precisa aprender. O mamulengo ele é um tipo do fantoche, um típico fantoche nordestino. Ele tem uma origem aí controversa, tá? Porque a primeira diz que ele se originou de uma mão molenga, né? O que é uma mão molenga? É uma mão molenga, igual o próprio nome diz, tá? A mão mole, que ele dá aí vários movimentos ao fantoche, né? Um dos manipuladores, ele dá a voz e movimenta o boneco. Suas apresentações, elas eram em praças públicas, em geral, nas feiras, né? Durante os festejos religiosos. E geralmente as temáticas eram o que? Da Bíblia, né? Ou sobre atualidades. O mamulengo, ele faz parte da cultura popular nordestina, tá? Que é praticada desde o período colonial e retrata situações cotidianas do povo que pratica. Geralmente situações cômicas ou sátiras. Em 2015, o Teatro dos Bonecos, né, o Mamulengo, ele foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IPAM, como um patrimônio cultural do Brasil. Quando a gente parte para histórias registradas nos livros, né, dizem que esses bonecos eles chegaram no Brasil com os portugueses jesuítas no intuito de catequizar, né, de reviver aí a memória de mestres da oralidade, que recordam sobre o nascimento, tá? E diz o quê? Que o mamulengo ele surgiu nas senzalas, onde o povo negro que era escravizado, tá? Ele se reinventou para contar histórias de libertação. E a partir desses bonecos esculpidos em madeira, eles começaram aí a transformar a dor em alegria. Com situações cotidianas de superação e reverência, as brincadeiras do mamulengo percorrem, né, o tempo falando aí sobre luta, fé, amor, guerra, liberdade. E até hoje, né, ela tem-se aí né, uma trupe de brincantes, né, onde eles ganham vidas, né, e dão aí sentimento e voz às expressões, né. É o povo contando sua própria história. Trouxe para vocês a história do mamulengo no Distrito Federal, né, que também tem-se lá. No registro do IPAM, né, o Distrito Federal é o local, fora da região nordestina, com a maior concentração de brincantes de mamulengo, né. Conta-se que na própria construção da capital, os operários eles utilizavam o mamulengo no seu tempo de folga, né, ou eles fugiam do trabalho para brincar com os bonecos. E aí deu-se, né, um grande meio de semeadores da arte mamulengueira. O principal mestre que tivemos lá foi Carlinhos Babau, né, da companhia Carroça de Mamulengos, que foi criada em Brasília em 1977. Das vivências com Babau e com vários outros mestres, né, que passaram, como Babi Guedes, Presepada, tá, Chico Simões, dá raiz aí de inúmeros grupos de bonecos que dão continuidade às novas gerações de folguedo. Trouxe para vocês alguns exemplos, outros tipos de bonecos que falam, tá? Não é só o mamulengo. Vocês observam os mamulengos, eles são diversas aparências. Alguns falam, outros não, tá? Trouxe aqui para vocês da marionete, né? Marionete ou marioneta. Ela se origina aí de um termo francês, né? Marionete, que significa o quê? Pessoal, animal, objeto animado, né? Movido por cordéis, manipulados por pessoa oculta atrás de uma tela, em um palco em miniatura. Constitui-se em forma de entretenimento para adultos e crianças. Tenho certeza que a maioria aqui já viu uma marionete, um show de marionetes. São várias. Essa que eu trouxe é a mais conhecida, que é do Pinóquio. Todo mundo conhece a história do Pinóquio. E fica uma pessoa coordenando. Vocês observem aqui que tem o instrumento, tá? E cada movimento que ele faz ou puxa, move a mão, move o braço, move o peito. Além da marionete, eu trouxe o fantoche, tá?
Ele é um boneco, geralmente uma pessoa ou um animal, que é calçado pela mão de pessoa oculta, que faz, né, o representar um papel teatral. No fantoche, a pessoa enfia a mão dentro do boneco, tá, pessoal? E através dos movimentos com os dedos que dá aceitou do movimento do boneco. Já na marionete, não. Ele é movido por cordas. Além do fantoche, trouxe para vocês o boneco de vara. Temos dois tipos de bonecos de vara, tá? Um que ele pode ser movido pela pessoa, né? Tem aí as articulações, mão, perna, braço, cabeça. E tem o outro não, onde você só pega a figura e cola no pedaço de papel. Certo? Esse aqui você já não tem tanto movimento. Além do boneco de vara, trouxe para vocês o último, né? Que aqui a gente vê o manipulador, ele controla e direciona, né, a cabeça dos bonecos pelo quadril. Um segundo manipulador manipula os braços e o terceiro os pés. A coordenação entre esses três artistas, ela exige um longo e rigoroso treinamento de manipulação. Esses aqui são os bonecos de manipulação direta, tá? Onde a pessoa tá ali atrás e tá mexendo cada parte. Entendidos? Respondam a atividade do livro de vocês, tá? Que ela tá aí logo na página 26, 36, isso, tá? E por hoje é só. Beijo!